Glórias a Deus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos aqui para relatar mais uma vez a palavra de Deus. Porque o que nós temos que fazer é pregar a palavra de Deus. Eu achei um verso aqui, irmãos, interessante, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 37, que diz assim: Todavia, ao que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre as suas próprias vontade, que é a parte A do versículo. Irmãos, o que esse versículo nos revela? Está dizendo aqui que, todavia, a pessoa que está firme no Senhor, ela não sente necessidade nenhuma das coisas do mundo. Ela não sente falta daquelas coisas pecaminosas que lhe causava prazeres, digamos como os vícios, seja ele cigarro, cachaça, droga, sexo, seja qualquer tipo de coisa que for, até mesmo vaidade do corpo, como usar bijuterias, sentir falta dos shorts curtos, da calça comprida. A pessoa que está firme no Senhor, né, meus irmãos, os irmãos que está firme no Senhor não sente falta do futebol, não sente desejo de assistir futebol, não sente vontade de ver filmes, seriados, novela, porque ele está firme no Senhor. A palavra aqui está dizendo: todavia, ao que está firme em seu coração, não tendo necessidade sobre a sua, não tendo necessidade, mas com poder, ou seja, com poder. Poder que vem significar domínio próprio, né, irmãos? A pessoa que está firme no Senhor, ela tem poder sobre as suas vontades, ela tem domínio próprio sobre o seu corpo e sobre os seus prazeres, seus desejos. Ele não vai se entregar aos prazeres da carne, aos prazeres mundanos. Pelo contrário, quem está firme no Senhor não vai ter vontade de fazer essas coisas, de procurar algo que seja pecaminoso, porque ele está com o seu coração firme na palavra de Deus. E ele está dizendo, mas com poder sobre a sua própria vontade. Irmãos, glória a Deus. Essa é a verdadeira conversão. Quando o crente se converte de coração ao Senhor, ele não sente falta do pecado. Ele não sente falta, irmãos, de tudo aquilo que fazia. Pelo contrário, o apóstolo Paulo escreveu em outra passagem, não lembro agora onde é, que nós teremos nojo do que nós era antes. Isso é a verdadeira conversão, irmão. Não é que está escrito que aquele que confessa os seus pecados e o deixa, alcança misericórdia. Deixar todo o pecado. Se converter é deixar todo o pecado. E quem fica firme no Senhor, como a palavra está dizendo aqui, esse controla, tem poder sobre as suas próprias vontades. Isso não é maravilhoso, irmão? Isso é concedido pelo Espírito Santo. Se alguém perguntar, irmão, mas como que eu faço para mim ter essa firmeza e ter esse domínio, esse controle na minha vida, para que não fique inquieto querendo algo que desagrada a Deus? Porque Satanás ele está todo o tempo. Pedro falou que o diabo ele está como um leão ao nosso derredor. Ele é nosso adversário. Ele está como um leão rugindo ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E Paulo falou em Efésios sobre os dardos inflamados do maligno. Ele fica lançando os seus dardos
suas flechas. Ele fica lançando para acertar. Se tiver vulnerável, se tiver frágil, tiver fraco, tiver brecha, esses dados vão inflamando, entendeu? E de acordo eles vão inflamando, a pessoa vai perdendo as forças espirituais. Ele vai enfraquecendo cada vez mais e se entregando cada vez mais ao pecado. Daí a pouco, o diabo tem o controle total daquela pessoa. E é assim que muitos se desviam da presença de Deus. Muitos saem da presença de Deus e vai praticar as obras más de novo. Por quê? Porque foi enfraquecendo ao ponto que não teve mais reação. Isso, irmão, é por causa do quê? Da falta de oração, consagração. Nós somos crente em Jesus, nós fomos comprados, fomos lavados por Jesus, pelo seu sangue. Mas, irmão, o crente tem que cuidar da sua vida espiritual. A responsabilidade de nós estar firme e cuidar da nossa vida espiritual não é de Jesus, é nossa. É nossa. A Bíblia nos deixa isso claro em todas as passagens, em várias passagens, desde Gênesis a Apocalipse. O Senhor, quando chamou Abraão, no capítulo 17, verso 1, o Senhor disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor colocou uma responsabilidade em Abraão. E Abraão já era de 99 anos quando o Senhor deu para ele esse mandamento. Anda na minha presença e ser perfeito. Nós somos responsáveis, irmãos, pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, de tal maneira que até na lei comum da terra, o que nós praticamos, nós respondemos por isso. Se você comete uma infração de trânsito, vai chegar a multa na sua casa. Você é responsável pelo que você fez. E se cometer alguma outra coisa, você também vai ser intimado. Você vai ser a única pessoa que vai prestar conta dos seus atos é você. De tal maneira que está escrito em Apocalipse que nós seremos julgados, cada um segundo as suas obras. Paulo escreveu aqui, irmãos, veja só, no capítulo... Eu não vou achar agora, mas Paulo falou que tudo que nós tiver feito por meio do corpo, seja bom ou seja mal, nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que nós tiver feito por meio do corpo, seja bom ou seja mal. Mas, como nós lemos aqui esse verso 37 do capítulo 7 de 1 Coríntios, está dizendo: todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade. Então nós temos que controlar, irmão, a nossa vida espiritual, que aí é onde entra os frutos do Espírito: longanimidade, bondade, temperança, mansidão, controle próprio. Entendeu? Mas as pessoas acham que por Jesus ter morrido na cruz, já ter pago por nós, nos comprou pelo preço de sangue, ele pode andar de qualquer maneira. E não é assim. Nós temos uma responsabilidade de cuidar, de tal maneira que João disse que aquele que anda com o Senhor, ande como ele andou. Nós temos que andar na presença de Jesus como Jesus andou. Eu tenho até aqui as passagens anotadas, mas como são muitas, eu não vou saber qual exatamente foi essa que ele falou. Mas é assim, irmãos. Nós vemos aqui, ó, vamos ler aqui alguns versos da carta de João, para nós aprender mais um pouco com a palavra de Deus. Eu vou ler aqui 1 João capítulo 2, versículo 6 e o versículo 10. 1 João 2, 6 e 10. O 6 diz assim, ó: aquele que diz que está nele, também deve andar
como ele andou. Tá vendo? Esse era o versículo que eu estava querendo falar, mas eu não lembrava qual era. Veja só, irmãos. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Colocou em nós responsabilidade de andar na justiça, como Jesus é justo, santo, fiel e verdadeiro, nós também devemos ser justo, santo, fiel e verdadeiro. A Bíblia exige de nós a perfeição, ainda que nós não consiga, mas a Bíblia exige. O Senhor, ele cobra de nós a perfeição. Veja só, no verso 10 diz assim, ó: aquele que ama o seu irmão, a seu irmão, está na luz, e nele não há escândalo. Tá vendo, irmãos? Quem está na luz não causa escândalo. Os crentes, irmão, que vivem causando escândalo, dando mau testemunho, essas pessoas não conhecem a Deus. Por quê? Se tiver na luz, a Bíblia que está dizendo que se o crente tiver na luz, ele ama seu irmão e ele não causa escândalo. Veja só, aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Os crentes que provocam, irmãos, dando mau testemunho, você vai falar do amor de Deus para uma pessoa, a pessoa fala: ah, mas o meu vizinho é crente, me pegou minha escada emprestada e até hoje não me devolveu. O meu vizinho é crente, até hoje ele me pegou R$ 100 emprestado e não me pagou. Então, irmão, essas pessoas que causam escândalo é porque ainda não se converteu, não conhece a Deus e serve ao Senhor de lábios. Veja só, no capítulo 2, ainda no verso 20, diz assim, ó: e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Aqui está falando que nós temos o Espírito Santo. O que é a unção do santo? A unção que Jesus derramou sobre nós. O penhor do Espírito Santo que está aqui, ó, dentro de nós. Ele mora em nós, habita em nós. E nós, se vimos ao Senhor, temos força por causa dele, do Espírito Santo. Sem ele, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito de Jesus, irmão, que ele diz: eis que eu dou do que é meu. E ele nos deu o Consolador, o Espírito Santo, para nós vencer como ele venceu. Se nós temos o Espírito Santo de Jesus, nós temos que ter o mesmo perfil dele em santificação. Não no mesmo nível, que isso aí é impossível, mas nós temos que ser imitadores de Cristo. Isso também está escrito. No verso 25, diz assim, ó: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aí muitos ficam inquietos na igreja. Eu estou lendo aqui, irmãos, porque eu separei versículos aqui, que eu coloquei como versículos importantes. Às vezes você pode falar: o irmão está falando assunto que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é porque eu separei como versículos importantes. Tudo é importante, mas para mim identificar, né? Aí aqui está dizendo que a promessa que ele nos fez é a vida eterna. A vida eterna. Quando nós exigimos de Deus: Senhor, eu quero, e eu quero, e eu quero isso, eu quero aquilo outro, nós estamos como criança, irmão. Porque a promessa que ele nos fez foi a vida eterna. Porém, o justo, irmão, ele não mendigará o pão. O Senhor pode provar: irmão, eu não quero ser melhor do que ninguém. Mas eu passei 2 anos de prova, como falei ontem na live com o pastor Vandercleide. 2 anos de prova financeira, mas nunca faltou nada dentro de casa. Nunca. Alimento, irmão, nunca faltou. O meu filho tem o autismo, ele tem 4 anos de idade. Até hoje ele usa fralda, nem a fralda dele nunca faltou. Graças a Deus. Porque Deus nos prova, mas a promessa que Jesus fez lá em Mateus 6 e 7...
Aquela promessa, irmão, para nós não se preocupar com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há de beber, porque Deus sabe, irmão, todo que nós necessitamos de todas essas coisas. Essa promessa, ela é fiel, irmão. É fiel. Jesus é fiel na sua promessa. Então ele prometeu para nós a vida eterna. E nós não devemos ficar inquietos porque não temos isso, porque não temos aquilo. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo: tendo, pois, o que comer e com que vestir, estejais com isso contente. Irmão, o santo que sabe da sua mansão celestial, guardada nos céus, a nova Jerusalém, aonde ele vai morar, que as ruas são de ouro, tudo lá tem vida própria. Porque na presença de Deus tudo tem vida própria, até as folhas. Tudo tem vida própria, tudo. Porque Deus é vida. Então, meus irmãos, nós vemos que aqui a promessa que ele nos fez foi a vida eterna. No verso 29 diz: Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Outra revelação tremenda. Tremenda. Por quê? Jesus disse para Nicodemos, príncipe das sinagogas. O Senhor disse para ele, ó, necessário é você nascer de novo. E aqui o João está escrevendo que aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se nós andamos com uma vida honesta, santa, pura, diante de Deus, irmão, essa é a revelação que nós nascemos de Deus, que nós somos filhos de Deus. Jesus diz, pelas mesmas obras conhecereis. É pelas obras que o Senhor identifica. Não é pelos frutos que se conhece a árvore. Jesus disse isso. Então, é pelas nossas obras de justiça, de santificação, de temor, de perseverança, de amor, tendo todos os frutos do Espírito que está lá escrito em Gálatas e em outras partes também, a respeito da boa conduta do servo de Deus. Aí muitos falam, irmão, mas nós não somos salvos pelas obras. É as obras da lei. Pode examinar Gálatas, examinar Romanos, a carta aos Hebreus. Você vai entender que todas as vezes que fala que nós não somos salvos pelas obras, é pelas obras da lei. Porque se nós não tiver obras de santificação, de temor, de justiça na presença de Deus, você já está condenado, meu irmão. Já está condenado. A Bíblia deixa bem claro, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não me engano é Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, quando ele diz que o homem não é justificado pelas obras da lei, que lá em Romanos está bem claro que é pelas obras da lei, é aqueles atos do judeu que Deus deu no Velho Testamento, até entregar para Jesus Cristo o reino. Então, o que acontece? Não se confunda. Você precisa ser santificado. Sem deixar o pecado, irmão, sem ter controle próprio, você jamais verá a Deus. Não verá o Senhor. Nós vemos aqui, eu vou ler só mais um, que eu não quero que passe de 20 minutos, para não ficar muito longo esse vídeo. No capítulo 3, no versículo 10, diz assim: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, tá vendo, irmãos? Está vendo como que se manifesta a obra de Deus? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Agora me diga, um filho do diabo vai para o céu? Não vai, irmão. Quem vai para o céu são os filhos de Deus. E aqui está escrita a revelação, ó. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Precisa ter obras ou não precisa? Precisa ter frutos ou não precisa? Você precisa ser transformado, irmão. Você precisa ser
regenerado. Você precisa ser uma nova criatura. De acordo agora nascido e crescendo, se alimentando da palavra de Deus e se transformando ao longo do tempo, pode ser, mas que precisa ser transformado, precisa. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Tem mais um versículo aqui, é o 7, mas vai passar um pouquinho aqui, mas vamos deixar. No versículo 7, que eu tinha até pulado, diz: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Tá vendo, irmãos? Agora me diga, tem como uma pessoa praticar a justiça e não ser obras? Tem que ter obras de justiça, irmãos. É a Bíblia que diz. Examine esses versículos que eu li. Examine na sua Bíblia. Eu vou citar eles aqui para você anotar. Primeira carta de João, capítulo 2, o verso 6 e o 10. O versículo, o capítulo 2 e o versículo 20, 25 e 29. O capítulo 3 foi o versículo 7 e o 10. E tem mais aqui, é porque fica muito longo o vídeo se eu for ler. Mas qualquer coisa eu vou fazer outro vídeo falando somente da carta de João. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E quem quiser entrar em contato comigo, o meu telefone é 11 8515 5031. 11, aí põe o 9, né? 8515 5031. Que Deus abençoe.